E para você que está nos acompanhando, sentiu falta aqui do Vinícius Buganza, hoje ele não estará conosco, mas segunda volta normalmente ao trabalho. E vamos começar falando do prefeito Marcelo Bellinati, que participou da primeira sessão da Câmara de Vereadores e falou que a prefeitura registrou o maior superávit da história de 2022. O repórter Rodolfo Salum acompanhou a sessão ontem na Câmara e tem os detalhes para nós. O prefeito Marcelo Bellinati participou ontem da abertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores, prestigiando a posse da nova mesa diretiva da Casa de Leis, que a partir de agora é presidida pelo vereador Emanuel Gomes, do Republicanos. Bellinati, durante seu pronunciamento, falou que a cidade nunca esteve tão bem no campo financeiro como agora. O prefeito disse que no ano passado, a prefeitura registrou o maior superávit financeiro da história. Apesar da declaração, ele não entrou em detalhes sobre valores. O prefeito afirmou que nos próximos dias, a equipe econômica do município irá apresentar todos os dados para a imprensa. Esse não é o primeiro ano que a gestão Bellinati termina o ano com superávit financeiro. Em 2021, a prefeitura terminou o ano com 100 milhões de reais em caixa. A quantia ajudou a prefeitura a segurar o preço da tarifa do transporte coletivo em R$ 4,00. Para isso, foram transferidos 25 milhões de reais desses recursos para as empresas que operam o sistema na cidade. E hoje nós temos uma prefeitura absolutamente equilibrada do ponto de vista financeiro e econômico. Nós vamos anunciar o maior superávit da história de Londrina. E não é superávit contábil, porque superávit contábil é dado, né? É número, é contabilidade, é dinheiro em caixa que vai se transformar em projetos e políticas públicas de benefício à população. Isso aí vocês prestaram atenção muito no que eu falei, mas é o maior superávit da história de Londrina. Capsmel, que é a Previdência Municipal, também foi citada pelo prefeito. Segundo Bellinati, ela terminou o ano de 2022 no azul, o que não acontecia há muitos anos. Em 2021, por exemplo, a Capsmel fechou o ano com um déficit de 8 milhões de reais. Para o prefeito, esse resultado só foi possível graças à reforma da Previdência que foi aprovada na Câmara em 2020. Nós vamos fechar alguns dados também, que eu já tenho dados iniciais, e isso serve para os servidores da Câmara, para os vereadores e para a Prefeitura, que pela primeira vez na história de Londrina, a Capsmel, que é o fundo de pensão dos servidores públicos municipais, vai fechar com uma previsão de superávit. Ah, Marcelo, mas o que significa isso? Que eu não entendo direito isso. Quando nós assumimos a Prefeitura, antes de assumir, dezembro de 2016, tinha 13 milhões de reais em caixa, para pagar um salário de quase 30 em janeiro. Não era mais problema atuarial de previdência que tem no Brasil inteiro, era problema financeiro, não tinha para pagar um mês. Tinha uma dívida de 3 bilhões e meio de reais. 3 bilhões e meio de reais. Fizemos a reforma da Previdência. Bellinati também falou sobre a importância do plano diretor que deverá ser votado ainda neste ano na Câmara. O prefeito criticou o modelo aprovado em 2015, falando que ele travava o desenvolvimento da cidade. Mas eu tenho comigo que nós temos aqui um dos projetos mais importantes da história da cidade de Londrina. E nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Eu não vejo como problema. Quando se fala de plano diretor, todo mundo enxerga problema. Não enxerga problema? Já deu tanto problema aqui na Câmara. Cada hora era um problema por causa de zoneamento urbano. Eu enxergo como solução o plano diretor. Solução. Para vocês terem uma ideia, o plano diretor que foi aprovado em 2015, isso é um dado concreto, de tudo que foi solicitado abrir em Londrina nos mais diversos segmentos da economia da cidade. Desde comércio, prestação de serviço, indústria, tudo. 55% foi negado. O cara queria abrir um armazenzinho, não podia. Quer abrir uma lanchonete? Não podia. Quer abrir uma loja? Não pode. Quer abrir um consultório médico na Avenida Bandeirantes, que só tem consultório médico? Não pode. Durante o seu pronunciamento, o prefeito também citou que durante a sua gestão, os londrinenses recuperaram o amor pela cidade. Londrina, ao longo da sua história, nós temos aqui uma das melhores cidades do Brasil, mas ao longo da sua história, e eu não sei em que momento histórico isso aconteceu, mas o londrinense, ele se desencontrou do orgulho que ele tinha da cidade. Eu me lembro quando assumi a prefeitura, às vezes eu postava alguma coisa no Facebook ou no Instagram, e vinha lá já alguém, mas era ato contínuo.
Ah, porque Maringá isso, ah, porque Curitiba aquilo, porque Joinville aquilo outro, porque outra cidade aquilo, são cidades maravilhosas. Mas o londrinense tinha se esquecido da cidade maravilhosa que nós temos aqui. E o que eu posso dizer é o seguinte, hoje é um sentimento que eu tenho que o londrinense se reencontrou com a sua autoestima e se reencontrou com orgulho de ser londrinense. Rodolfo Salum para o RIC Notícias, Dia Londrina. 10h09 e, na verdade, a gente ter números positivos, isso é muito bom, né? Essa questão da Capismel, eu acho que é o ponto mais forte aí de toda essa história, porque realmente era um problema muito sério, todo mundo falava que a Capismel vai quebrar, não tem condição. Aí realmente estava ali no limite, com a reforma eles conseguiram fazer esse reequilíbrio e imagino aí que deva seguir aí com uma situação mais confortável. Não é uma boa situação, mas uma situação mais equilibrada, né? Então esse é um ponto bastante importante, bastante positivo, porque essa questão da Capismel era um calcanhar de Aquiles ali na prefeitura, né? Com relação ao plano diretor, os próprios empresários e tudo mais, claro que cada um defende seus interesses aí, ninguém é bobo aqui, mas tem muitos problemas de entraves do IPU. A gente viu até uma audiência pública para discutir o assunto, levaram todas as questões e a gente ouviu do próprio presidente do IPU dizendo assim, a gente ouviu tudo, mas a gente vai fazer o que a gente quer. Então, para que audiência pública, né? Existe uma grande expectativa agora para que se vote aí as leis complementares do plano diretor ainda nesse ano, a previsão aí é para o segundo semestre, e que agilize toda essa situação para que realmente, como o prefeito disse, se alcance aí esse desenvolvimento, ou pelo menos um planejamento para um desenvolvimento mais contundente aí para a cidade, porque a gente tem vários gargalos ainda econômicos, né, que podem ser superados e dependem muito ainda do plano diretor. Com relação à sessão ontem, a Câmara estava bem lotada, foi uma sessão bastante prestigiada e não foi só o prefeito Marcelo Bellinati que trouxe aí, aproveitou o momento para trazer essa notícia positiva, fazer uma agenda positiva lá na Câmara, mas a gente também teve o discurso do Emanuel Gomes, que é o novo presidente da casa. O interessante é que eles estão bastante preocupados, e eu acho isso muito bom, né? Eles estão bastante preocupados com a imagem da Câmara, de um trabalho totalmente inoperante, sem protagonismo, sem se comunicar com a sociedade, né? E foi exatamente isso que ele trouxe no discurso. O que ele fez? Ele pegou tudo que não está dando certo lá e colocou no discurso. Então, o que o Emanuel se comprometeu, e é isso que a gente vai acompanhar daqui para frente. Ele falou que quer uma aproximação com a sociedade, ele fala aproximar ainda mais. Não, é aproximar mesmo, porque está bem longe. Mas ele falou que queria aproximar ainda mais com a sociedade civil organizada, talvez até por causa desse ponto, né? A gente teve discussão aí de segurança esses dias, convocada pela ACIL com as forças de segurança, e não tinha nenhum vereador lá, ninguém foi nem chamado, né? Porque já sabe que não vai fazer nada, é essa a impressão que se tem, né? E ele disse que quer uma ligação com o poder, manter essa ligação com o poder público e o povo, e o mais interessante é que quer ouvir, fiscalizar, né? Para atuar aí as demandas, nas práticas das demandas da população. Gente, é isso. Eles não entenderam, levaram 2 anos para entender que é tudo isso que o Emanuel falou que precisa ser feito. Já devia estar sendo feito lá atrás, né? Tirar de pauta aí só conversa para jogar para a torcida, conversa ideológica e ir para ação, né? Se comunicar com a sociedade, que seja com a sociedade civil organizada também, mas especialmente com a sociedade, com a população, ir lá no bairro, entender o que as pessoas estão fazendo. A gente sabe que alguns vereadores já fazem essa atuação, mas é uma quantidade mínima, né? Se envolver nas questões polêmicas da cidade, onde a gente não vê praticamente nenhum deles. E ele também trouxe o dado lá, que tem mais de 40 milhões de reais em emendas, né? Gostaria até de saber que emendas são essas que eles conquistaram, que os vereadores conquistaram. Eu sei que é o seguinte, eu acho que esse discurso do Emanuel reconheceu o trabalho pálido, inoperante de toda a Câmara. E que às vezes acaba ofuscando algum vereador que faz um bom trabalho, né? Porque as pessoas olham no contexto. Então é um grande desafio realmente, o discurso dele resume tudo o que é preciso fazer. E a gente vai estar
acompanhando aqui. Só lembrando das pautas, eles aprovaram somente a patrulha PET, para a Guarda Municipal assumir essa patrulha. Resta saber agora se eles têm condições de assumir esse serviço, se tem gente para assumir esse serviço, mas eles aprovaram. O restante foi todo retirado de pauta, praticamente toda a pauta retirada. São 10 horas, 14 minutos.